Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Gramática para Passar. Aqui com seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online. Bom, turma, olha só. Neste bloco eu vou trabalhar com você agora aquela distinção, aquela diferença entre a explicação e a causa. E depois eu vou trabalhar a diferença entre a explicação e a conclusão. Então na tela, por favor, acompanhe aí comigo dois exemplos. Dizem assim, ó. Primeiro exemplo. Não critique as autoridades governamentais porque a máquina administrativa é complexa. Então, não critique as autoridades governamentais porque a máquina administrativa é complexa. E aí, passe aqui a barra, por favor. Passe a barra aí, ó. Não critique as autoridades governamentais porque a máquina administrativa é complexa. E depois, no segundo momento, o advogado não redigiu a petição. E novamente passando a barra, porque teve inúmeros problemas. Legal, professor? Então, beleza, turma. Olha só. A palavra porque nas duas ocorrências, ela apresenta o mesmo sentido? Porque nas duas ocorrências, apresenta o mesmo sentido? Vamos lá, no primeiro exemplo, ó. Não critique as autoridades governamentais porque a máquina administrativa é complexa. Neste exemplo aqui, eu consigo mostrar algo bem interessante para você, que seria o seguinte, olha só. O verbo criticar, ele está aqui no imperativo. Estamos aqui no imperativo, que nós chamamos até de imperativo negativo. Uma negação, ó. Não critique as autoridades. E aí ele vai te explicar por quê, ó. Não critique essas autoridades porque a máquina é complexa. Então aqui dentro, eu tenho certeza que vem pela frente uma ideia explicativa. Então é uma oração que é coordenada explicativa. Oração coordenada explicativa, ó. Não critique as autoridades governamentais e eu vou te explicar por quê. Porque a máquina administrativa, ela é complexa, tá? Então temos aqui uma coordenada explicativa. Bom, compare com o exemplo de baixo. E aí eu vou entender essa ideia explicativa e essa ideia abaixo aqui, ó. O advogado não redigiu a petição porque teve inúmeros problemas. Observe que ter problemas é um motivo de não ter redigido a petição. Aqui eu tenho uma motivação. Então aqui a oração ela passa a ser subordinada adverbial, que é causal. É uma causa, é um motivo. Veja bem, no texto de cima não há motivação. Não existe motivação. O que há é uma evidência. É uma evidência. Então vamos anotar isso daí. Tá? Porque quando eu falo em explicação, coordenada explicativa, o que você tem lá é uma evidência. É uma evidência. Quando eu disse lá, ó, para você, professor, não critique essas autoridades. E qual é a evidência? A evidência é que a máquina, ela é complexa. É evidência. Não dá para falar que é uma causa de uma consequência. Enquanto que, quando eu falo que o valor é causal, eu tenho um valor circunstancial. É uma circunstância. Eu posso falar para você aí dentro que enquanto a explicação é uma evidência, a gente pode pensar aqui numa motivação. É uma motivação, né? Então aí está o grande detalhe. Claro que se porventura, isso daí preste bem atenção, se porventura o primeiro verbo que é um imperativo, é uma ordem, tenha certeza de que na sequência virá uma explicação. Sempre que tem a ordem, depois vem uma explicação, ó. Então não critique as autoridades. Eu vou te explicar por quê. Não critique por quê, professor? Não critique porque a máquina administrativa é complexa. Por exemplo, eu não sei se você se recorda, mas antigamente nós tínhamos o slogan da Vale do Rio Doce, que dizia assim, ó: invista na Vale, aqui seu dinheiro vale. Dizia lá. Quem é mais antigo com certeza vai se lembrar. Invista na Vale, aqui seu dinheiro vale. Olha a ordem, invista. Invista na Vale e eu vou te explicar por quê. Invista na Vale por quê, professor? Invista na Vale porque aqui seu dinheiro vale. É uma ideia explicativa.
Por exemplo, certa vez tinha uma campanha de prevenção à dengue que dizia assim, em São Paulo, cuide de sua casa, cuide de sua casa, porque juntos somos mais fortes nesta luta. E aí é uma explicação, porque é uma evidência apenas, ó, olha a ordem, cuide de sua casa, e eu vou te explicar por quê. Cuide de sua casa por quê? Porque juntos somos mais fortes nesta luta. Então aí eu enxerguei a ideia explicativa. Compare na tela, eu trouxe mais 2 textos para você bem interessantes. Olha só. Ela chorou porque seus olhos estão vermelhos. E no contexto de baixo, ela chorou porque seu pai foi embora. Isso aqui vai marcar bem interessante aí para você quem é causa e quem é explicação, tá? Então observe aí no primeiro. Ela chorou por quê? Olha só. Porque seus olhos estão vermelhos. E no segundo momento, ela chorou porque seu pai foi embora. Turma, no primeiro exemplo, motivação ou evidência? No primeiro exemplo, motivação ou evidência? Professor, no primeiro exemplo, nós temos uma evidência. Ela chorou. Veja bem, os olhos estarem vermelhos não é motivo de chorar. Não dá para falar, os olhos estão vermelhos é um motivo de ter chorado. Não é. Aqui a oração é uma oração que é de natureza coordenada. O quê? Explicativa. É uma explicação. Então, ó, ela chorou e eu vou te explicar por quê. Porque os seus olhos estão vermelhos. Agora, veja que aqui é uma evidência. Os olhos estarem vermelhos é evidência de ter chorado. No texto abaixo, ela chorou. Aqui é uma causa. Por quê? Porque existe uma motivação. Qual foi o motivo desse choro? Professor, foi o pai ter ido embora. Exato. Então agora é uma oração que é de natureza subordinada, adverbial, causal. Professor, não tem um macetezinho aí não? Não tem. Aqui é interpretação. É interpretação. É observar que a explicação é uma evidência. É uma evidência. E a causa é uma motivação. É observar isso daí. Então, dizer que os olhos estão vermelhos é uma evidência de ter chorado. Professor, ela chorou. Como é que você sabe que os olhos estão vermelhos? Então você está me explicando, é uma evidência. Tá vendo? Agora, no contexto abaixo, é motivação. Qual foi o motivo de ter chorado? Porque o pai foi embora. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Qual foi o motivo de não ter redigido a petição? Ter problemas, inúmeros problemas. Foram inúmeros os problemas. Agora, no contexto acima, já é uma evidência, já não é motivação, é evidência. Não critique as autoridades governamentais. Qual é a evidência? A máquina é complexa, professor. Essa máquina é complexa. Não é motivação. Não posso falar que a máquina ser complexa é motivação de não critique. Porque não é. Está vendo? Eu poderia até colocar assim, ó, em vez de tirar o imperativo. Vou tirar o imperativo. Vou colocar assim, ó, não critiquei. Olha, não critiquei as autoridades governamentais porque a máquina é complexa. A máquina ser complexa não é motivação de não criticar. É evidência. É realmente complicado. Eu compreendo com você, eu entendo que essa diferença de explicação e causa é uma diferença complicada, exige realmente um pouco mais. Veja na tela a questão 239, vamos lá. Veja o que traz o examinador nesta questão. Assinale a alternativa que, em conformidade com as regras de pontuação e de ortografia vigentes, reproduz com coerência a relação de sentido estabelecida entre os períodos. Então, eu tenho que saber qual a relação de sentido estabelecida dentro do texto, né? Então, você vai ler aí comigo e vai identificar qual é a relação de sentido. Tudo bem? Vamos lá, professor? Então, leia lá. Não se cale. Você pode salvar uma vida. Olhe bem, turma. Não se cale. Você pode salvar uma vida. Olha só. Qual a relação de sentido aqui? Não se cale, você pode salvar uma vida. Veja bem. Motivação ou evidência? Motivação ou evidência? Evidência. Não se cale. Olha só. Porque
Sim, cabe em porquê, ó. Não se cale porque você pode salvar uma vida. Agora, poder salvar a vida não é motivação de não se cale, é uma evidência, ó. Não se cale, qual é a evidência? Você pode salvar uma vida. Tá vendo? Então ali é uma ideia explicativa. Eu não consigo enxergar aqui neste contexto um nexo explicativo. Existe um nexo explicativo. Não se cale e eu vou te explicar por quê. Porque você pode salvar uma vida. É um nexo explicativo que existe dentro do texto. Legal, professor. Perfeito. Agora ele vai trazer uma questão de releitura e você vai procurar a resposta. Bom, letra A, professor. Você pode garantir a salvação de uma vida, portanto não se cale. Ah, professor, acho que nessa não. Vamos para a próxima. Tá bom, vai lá. Não haja de forma omissa. Ó, você pode salvar uma vida. E aí, turma? Não haja... Ele quer saber se reproduz com coerência a lógica do texto aí, ó. Não haja de forma omissa. Mas agir de forma omissa é diferente de falar de não se cale, né? Não é essa não. Vamos lá, próxima. Não se cale porque esse porque aqui deveria estar junto, então, errado. Próximo, você pode salvar uma vida, por isso não fique... denuncie. Não tá falando aí, nada a ver, errado. Não se cale porque assim... Não tem esses dois pontos aqui não, é só vírgula, ó. Então, errado. Professor, é a letra A? Tá, vamos lá. Deixe-me voltar aqui. Aqui. Vamos voltar um pouquinho mais. Tá bom. É aqui, vou ter que arrumar um espacinho aqui. Tá bom aqui mesmo. Vamos usar esse texto aqui, ó. Vou usar esse primeiro texto aqui, ó. Pronto. Pode ser qualquer texto aí, eu consigo fazer uma conexão para você, tá? Mas vou usar esse primeiro texto aqui, ó. Não critique as autoridades, porque a máquina administrativa é complexa. Vou fazer a seguinte leitura. A máquina administrativa é complexa. A máquina administrativa é complexa. Aí eu quero saber qual é o conector que você vai usar aqui, ó. A máquina administrativa é complexa. E aí ele disse assim, ó. Não critique as autoridades, tá? Não critique as autoridades. Então, veja bem. A máquina administrativa é complexa. Não critique as autoridades. Qual é o conector que eu vou usar? Agora eu uso um conector de conclusão, ó. Portanto, não critique as autoridades. O que eu posso fazer, professor? O que nós fazemos aqui, turma, é o seguinte. Toda explicação vira conclusão e toda conclusão pode virar explicação, sem problema nenhum. Agora, a oração aqui é uma oração coordenada de natureza conclusiva. É uma conclusão, ó. Então, a máquina administrativa é complexa, por isso, portanto, não critique as autoridades. Então, eu enxergo aqui dentro uma conclusão. Toda explicação pode virar conclusão e toda conclusão pode virar explicação. Não entendi, professor? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou pegar este exemplo aqui, ó. Vamos trabalhar com esses dois exemplos aqui. Lá do bloco anterior. O padre realizou um bom trabalho porque pensa na coletividade, é uma explicação. Vou transformar isso em conclusão. Como é que fica? O padre pensa na coletividade. O padre pensa na coletividade. Por isso, realizou um bom trabalho. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Ó, o texto abaixo aqui, ó. O padre realizou um bom trabalho, por isso merece respeito. Conclusão, né? O padre merece respeito. É só inverter, ó. O padre merece respeito. Por quê, professor? Porque realizou um bom trabalho. Então, o que era conclusivo acabou virando o quê? Explicativa. Toda conclusão pode virar explicação, toda explicação pode virar conclusão. Por exemplo, qual era o slogan da Vale do Rio Doce? Invista na Vale, porque aqui seu dinheiro vale. Que é uma explicação, certo? Invista na Vale e eu vou te explicar por quê. Ó, invista na Vale por quê, professor? Porque aqui seu dinheiro vale. Explicativa. Certo? Você consegue transformar a explicação em conclusão. Ó, invista na Vale porque aqui seu dinheiro vale. Como é que fica na conclusão? Aqui seu dinheiro vale. Portanto,
invista na Vale. Agora vamos à nossa questão. Vamos lá. Aqui está a questão. Não se cale, você pode salvar uma vida. Explicação. Não se cale e eu vou te explicar por quê. Porque você pode salvar uma vida. Como é que eu transformo isso na conclusão, turma? Eu direi, você pode salvar uma vida. Você pode salvar uma vida. Por isso, não se cale. Tá vendo? Você pode salvar uma vida. Por isso, não se cale. Tem essa resposta? Tem a letra A. Você pode garantir a salvação de uma vida. Que é a mesma coisa que, ó, pode salvar a vida. Só que ele encheu um pouquinho de linguiça, né? Você pode garantir a salvação de uma vida. Por isso, portanto, não se cale. Acompanhe na tela e veja comigo que a questão 239 apresenta como resposta a letra A de amor. A letra A é a resposta adequada para a questão de número 239. Legal, né, professor? Bom, vamos à questão de número 240, que diz assim, ó. A adolescência é um fenômeno moderno. Vou passar uma barrinha aqui. Nossos ancestrais passavam da infância à vida adulta sem estágios intermediários, certo? Sem prejuízo do sentido, as duas frases acima podem ser articuladas em um único período, fazendo-se as devidas alterações na pontuação e entre maiúsculas e minúsculas, com o uso do seguinte elemento. Ou seja, quer unir aí os dois períodos em um só, fazendo uso de um único elemento. E que elemento que ele vai usar aí? É isso que você vai observar comigo, tá? É isso que você vai observar aí na leitura. Turma, vamos lá. Caberia um porquê? Vamos tentar um porquê? A adolescência é um fenômeno moderno. Por quê? Porque nossos ancestrais passavam da infância adulta sem estágios intermediários. É, professor, cabe um porquê. Legal, agora você vai me explicar uma coisa. Esse porquê que está aí, né? Ele indica para mim evidência ou motivação? Esse é o grande detalhe. Evidência ou motivação? Ó, a adolescência é um fenômeno moderno. É novo, é moderno. Nossos ancestrais passavam da infância à vida adulta sem estágios intermediários. Professor, motivação. Isso, motivação. O que nós temos aqui é uma ideia de causa. Como é que eu sei que isso aqui é uma causa? Como é que eu sei que é motivação? É leitura, é interpretação. Olha só. O fato de que os nossos pais, nossos ancestrais, passavam da infância à vida adulta sem estágios intermediários é um motivo de que a adolescência seja algo novo, algo moderno. Então é uma motivação para que a adolescência seja algo moderno, algo novo, é uma causa. E das alternativas abaixo, aquela que apresenta valor de causa está na letra C. Haja vista que. Então a adolescência é algo novo, é moderno. Devido a quê? Caberia ter um devido, ó. Devido ao fato, professor, de que os ancestrais passavam da infância à vida adulta sem estágios intermediários. Então temos aí uma ideia de causa. 241. Diz assim, ó. As frases do primeiro parágrafo. Vamos lá, as frases do primeiro parágrafo. A realidade perdeu prestígio. E... aqui, ó. A primeira frase é a realidade perdeu prestígio. Depois, a realidade só aparece representada de modo espetacular na mídia. Podem constituir coerentemente um único período, sem prejuízo para o sentido. Para isso, a conexão entre elas deve ser feita por meio da expressão. Então, eu quero conectar as duas orações aí. Agora, qual conector que eu vou usar para conectar essas duas orações? Professor, vamos ver. A realidade perdeu prestígio. Será que caberia um porquê? Ó? A realidade perdeu prestígio porque essa realidade só aparece representada de modo espetacular na mídia. Beleza, professor. É permitido o uso do porquê. Agora, me responda. Esse porquê que aí dentro nós temos, ele traz uma evidência ou uma motivação? Aqui que lê de novo. A realidade perdeu prestígio. Perdeu prestígio. Tá bom. A realidade só aparece representada de modo espetacular na mídia. Então, ó, só aparece representada de modo espetacular na mídia. Então, ela só aparece representada de modo espetacular na mídia.
Turma, isso daqui é motivo ou é evidência? Nossa, professor, isso é complicado, né? É complicado, turma. É mais complicado mesmo. Turma, isso daqui é uma motivação. Motivação, sim. Porque, veja bem, ela perdeu o prestígio. Agora, por que ela perdeu? Devido a quê? Qual o motivo de ter perdido o prestígio? Por que ela perdeu esse prestígio? Por que a realidade não tem mais prestígio? Por quê? Qual o motivo disso? Ah, professor, porque agora ela só aparece representada de modo espetacular na mídia. Isso. Então, isso é motivação. Motivação. Ou seja, isso é causa. Motivo. Das alternativas abaixo, qual que apresenta o valor de causa? Letra C. Dado o quê? Que é o valor causal. Aí exige que você o quê? Também decore os conectores. Está vendo? Não é só o fato de decorar a conjunção, mas também entender a relação entre as orações, que é algo mais complicado mesmo. Vamos lá. 242. Disse assim, ó. Eles são grandes, porque o artista moderno quer nos envolver com seu trabalho. Então, temos aqui um porquê. Temos aí um porquê, tá? E o examinador diz assim, ó. Com as devidas alterações, caso se invertam as relações de subordinação da frase acima, mantém-se o sentido original, fazendo-se uso da conjunção. Bom, eu farei o seguinte. Eu peço a você que responda essa questão. Ele quer lá, ó. Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho. Temos um porquê que nós já destacamos ali dentro. Você vai perguntar se é motivação ou se é evidência. Motivação ou evidência. Com as devidas alterações, caso se inverta as relações de subordinação da frase acima, mantém-se o sentido original fazendo-se uso de qual conector? De qual conjunção? Então ele quer trocar ali o porquê, fazendo... Claro que ele vai falar aqui, ó, com as devidas alterações, caso se inverta as relações de subordinação, qual conector que ele vai usar. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que você tente responder essa questão. No próximo bloco, eu volto com você para te explicar melhor essa questão. Mas primeiro, antes de assistir o próximo bloco, tente responder sozinho esta questão. Então, até já. Um abraço do lucaslemos.pro.